o deputado Eduardo Bolsonaro, ele não é um nômade digital, ele não pode exercer o mandato fora do país. E eu faço aqui até uma reflexão, porque o próprio presidente da República, quando ele se ausenta do território nacional, ele tem que passar a presidência para o vice. Se o vice vai junto, aí segue-se a cadeia sucessória da presidência da República. Ou seja, o mandato ele é exercido no território nacional. Isso também serve para os parlamentares. Sendo bastante categórico, não existe essa previsão no regimento da Câmara dos Deputados. Então é algo absolutamente inusitado esse tipo de pedido, porque ele não tem previsão legal. E não poderia o presidente da Câmara, caso quisesse, violar ou inovar quando não existe uma previsão legal para isso. Todo agente, todo dirigente público, tem que estar restrito àquilo que a legislação permite, e no caso não existe nenhuma permissão para que o exercício do mandato parlamentar, especialmente de deputado federal, seja feito à distância. As votações, elas ocorrem no plenário. Então não faz sentido o deputado exercer o mandato num país estrangeiro. No caso do deputado, especialmente o deputado Eduardo Bolsonaro, ele está no exterior por livre iniciativa, foi uma decisão dele se ausentar do país e também é uma decisão dele continuar ausente do país. Então, ele não voltou da sua licença para que fosse retomado o mandato parlamentar, simplesmente passou o prazo e ele não retomou as suas atividades parlamentares. Nós temos que lembrar que o deputado ele foi eleito pelo povo paulista com mais de 740 mil votos, pessoas que esperam que o parlamentar defenda os interesses, especialmente do povo paulista. E taxação, principalmente nos produtos agrícolas do estado de São Paulo, evidentemente que isso não é o desejo da população paulista. Principalmente, eu dou um exemplo aqui, o deputado ele poderia propor uma emenda, ajudar uma escola, um hospital, lá na cidade onde o pai dele nasceu, em Glicério, e não atuar junto a autoridades estrangeiras tentando taxação justamente aos interesses da população paulista que o elegeu. Ainda que ele faça a narrativa política, é legítima, a narrativa política ele pode fazer a narrativa que quiser, mas é uma narrativa política, que ele se diz um injustiçado, um perseguido politicamente e tudo mais. Mas os fatos são que ele está fora do país, ele não retornou para reassumir o seu cargo, para exercer o seu mandato, não está exercendo o mandato para o qual foi eleito e não existe uma previsão legal para que ele seja um deputado nômade digital. Ele não pode atuar fora do país, porque a nossa legislação simplesmente não prevê algo dessa natureza. Então, o presidente da Câmara não é falta de boa vontade ou não querer colaborar com o parlamentar, mas simplesmente ele não pode oferecer um tipo de benesse a um parlamentar em detrimento dos outros todos parlamentares que não têm essa oportunidade. Eles têm que estar presentes na Câmara dos Deputados, exercendo os seus trabalhos com as suas atividades de direita, de esquerda, de centro, concordando, discordando, mas esse é o papel do parlamentar. O Eduardo Bolsonaro ele não está a serviço da diplomacia brasileira, ele não está em missão a pedido do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional muitas vezes manda parlamentares em missões oficiais. Ele não está numa missão oficial. Agora, se até o presidente da República, quando se ausenta do país, tem que transferir a presidência aos seus sucessores, o parlamentar também teria que fazer algo desse sentido. Se ele está fora do país, ele não pode exercer o mandato de deputado federal. Corre o risco de perder o mandato por falta e também corre o risco de perder o mandato por quebra de decoro, porque já foi enviada à comissão de, de ética da Câmara denúncias de outros parlamentares que dizem que o parlamentar Eduardo Bolsonaro estaria atuando contra os interesses nacionais e que, portanto, estaria violando o Código de Ética da Câmara. Se isso vai prosperar e levar a uma cassação, ele poderia perder o mandato, inclusive por outros meios, por meio de uma cassação, e ficar inelegível por 8 anos.
Ele saiu simplesmente para ficar num outro país, para residir em outro país, sem uma justificativa oficial. Então, naturalmente, ele vai acabar perdendo seu mandato por falta, porque não está presente nas votações e nas discussões que são relevantes. Doutor em Direito do Estado pela USP, Universidade de São Paulo, participando ao vivo do Poder Expresso. Eu agradeço demais pela sua presença aqui no SBT News, Renato. Até a próxima. Até a próxima, é sempre um prazer colaborar com todos vocês.